Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma reflexão do nosso encontro de sábado. Nesse encontro, nós falamos de dois temas. O primeiro tema, fazendo uma comparação, entre a Páscoa antiga e essa Páscoa que a gente celebra atualmente. Bom, a Páscoa antiga era uma celebração da lembrança da retirada do povo israelita do domínio dos egípcios. Então, se a gente pegar e lembrar, Moisés, através de um chamado de Deus, ele foi lá e pegou toda aquela galera que estava sofrendo, estava sendo escravizados lá no Egito, e ele levou para a Terra Santa. E aí, se a gente lembrar que Moisés abriu o mar para que eles passassem, então foi tudo isso que Moisés fez até que ele chegou na Terra Santa e depois ele foi lá em busca dos mandamentos. Então, a Páscoa Antiga celebra essa caminhada, essa passagem, que Moisés tira o povo que estava sofrendo muito pela escravidão. Então ele retira esse povo e leva para a Terra Santa. E atualmente a gente celebra a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Depois que nós fizemos essa comparação, nós fizemos uma reflexão. Eu perguntei a eles o que mudou na vida deles depois dessa Semana Santa. E o que a gente fez? A gente, ao invés de ter nosso encontro na nossa sala, como a gente tem todos os sábados, nós fomos lá para fora, ficamos numa sombra lá, ao ar livre. E eu quis fazer uma referência, que a nossa mudança daquele momento, saindo da sala, indo ali para o ar livre, lá a gente teve contato com a natureza, estava ventando, o próprio céu, o sol, para a gente fazer uma referência em relação às reflexões que nós fizemos nesse período que vai lá desde a Quaresma até o fim da Semana Santa. Com isso, eu pedi para que eles fizessem essa reflexão interior dos planejamentos que eles tiveram lá no início da Quaresma para essa Semana Santa e o que isso mudou para eles. Quais são os objetivos deles esse ano? Quais são as melhorias de vida que eles estão buscando? E aí nós fizemos esses questionamentos. E é interessante que a gente converse bastante com os catequizandos. O significado, esses processos que aconteceram na Semana Santa, para que eles tenham reações em cima disso, de melhoria dos comportamentos deles, das atitudes do dia a dia. Então foi bem interessante a gente abordar dessa forma, saindo da sala lá, levando eles para o ar livre, como um processo de mudança. Então, depois desse questionamento que a gente fez uma leitura que fala desse processo de morte, ressurreição, pecado. Então, é Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 11. Eu dei uma marcada aqui nos principais trechos. Olha lá, vamos absorver, olha que coisa linda. Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? Olha só, o puxão de orelha que a gente leva. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Então você já vê aí um questionamento que às vezes o pecado vem na nossa vida e a gente continua pecando, e a gente acaba sendo servidor do pecado. A gente esquece que a gente tem que servir a Deus, aos mandamentos, às leis de Deus, e a gente acaba ficando ligado ao pecado. E aí, mais um trecho aqui interessante. Sabemos que nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que sejamos destruídos o corpo sujeito ao pecado. Então o homem velho fala daquele homem, de nós, pecador. Então a gente tem que ver que quando Jesus morreu pelos nossos pecados,
aqueles pecados foram destruídos. E aí Deus, né, quer criar nova aliança com a gente para que a gente cumpra aquilo que tem que ser feito, né? A gente cumpra e a gente aprenda com os ensinamentos de Jesus. E aí fala aqui, ó, para que seja destruído o corpo, sujeito ao pecado de maneira a não mais servirmos ao pecado. É aquilo que eu disse, que a gente tem que virar servidor de Deus, não servidor do pecado. Então, essa leitura finaliza dessa maneira: assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Então, ela tem muita profundidade, essa leitura, e ela nos questiona, nos chama para servirmos a Deus. E pecadores nós somos, todos sabemos, e a gente tem que lutar para que a gente cada vez peque menos, para que cada vez a gente tenha força em cima desse pecado. E é interessante desse bate-papo com os catequizando em relação ao pecado, porque se eles tiverem esse entendimento do pecado, de não pecar, de buscar melhorar. Bom, pessoal, agora falaremos do segundo tema, que fala das revelações de Jesus. Todos sabemos que após a sua ressurreição, Jesus faz várias aparições até a sexta semana, que é a semana que ele tem a ascensão ao céu. E aí no próximo domingo, a gente tem a celebração de Pentecostes. Mas voltando, falando das aparições de Jesus, nós citamos 3 aparições. A primeira aparição que a gente cita é relacionada quando Maria Madalena vai ao sepulcro e vê que Jesus não está lá. E ela fica assustada e ela sai correndo e vai avisar João e Pedro. Eles também ficaram da mesma maneira, né? O que aconteceu? Eles pensaram. Eles vieram voando, né, até o sepulcro. João, mais jovem, veio bem mais rápido e chegou primeiro. Mas respeitando Pedro pela sua idade, pela sua vivência, ele esperou Pedro entrar ao sepulcro. Pedro chegou, entrou, observou que Jesus não estava lá e ficou sem saber, sem ter reação, né? E já João, logo após Pedro ter entrado, ele entra e já sente: Jesus ressuscitou. E o que a gente analisa dessa aparição de Jesus? Que são reações que nós temos. Às vezes a gente se afasta, às vezes a gente fica assustado, como Maria Madalena. Às vezes a gente reage como Pedro, que vê, mas não enxerga. Ou às vezes a gente pode agir como João, mesmo sendo mais jovem, ele consegue enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Então, demonstra essas reações que nós, seres humanos, temos em relação a Deus, em relação à sua palavra, seus ensinamentos. Então, nessa primeira aparição, fala dessas reações que nós temos. Aí a gente vai partir para a segunda aparição. Na segunda aparição, a gente nota Jesus conversando com Maria Madalena. Maria Madalena, depois que ficou muito assustada ali, ela começa a chorar, fica muito triste e aparecem 2 anjos. E os anjos aparecem e começam a conversar com ela e perguntam por que ela está tão triste. E ela fala, né, que sumiram com o corpo do meu Senhor. E aí, logo, ela dizendo isso, Jesus aparece. E na hora que ele pergunta, por que choras? Ela o reconhece. E ela fala, meu Senhor, e começa a louvá-lo. E nesse momento Jesus diz assim para ela, vá aos meus discípulos e diz que ressuscitei. E ela fica muito feliz e sai correndo e vai atrás dos discípulos. E o que a gente leva de reflexão nessa passagem? O porquê Jesus aparece para Maria Madalena? Né? A gente pergunta, né? Uma pecadora? Não, ela já não é mais pecadora porque Jesus perdoou os pecados dela e Jesus perguntou para ela se ela estava arrependida e ela disse que sim.
Então demonstra que mesmo Maria Madalena, naquele momento, quando ela quase foi julgada ali para morrer apedrejada, e Jesus tira ela daquele momento ruim, e ela acredita que Jesus possa salvá-la, e a gente nota que como Maria Madalena sai do pecado para a glória, né? Porque imagine uma mulher, imagine o preconceito que todos tinham em cima de Maria Madalena, mas ela converteu, ela foi convertida por Jesus e por ela mesma, né? Ela teve a conversão dentro dela, que ela queria seguir o caminho de Jesus. E Jesus faz essa aparição para ela, penso eu, para demonstrar que aos olhos de Deus, os pequenos às vezes são os maiores, né? A gente observa que Deus não vai escolher os capacitados, e sim Ele vai capacitar os escolhidos. Então Maria Madalena com certeza era uma escolhida dele. E ela acreditou, teve fé e com certeza teve a glória da vida eterna. Então essa segunda aparição que a gente cita, ela é de extrema sensibilidade para a gente pensar em muitas outras coisas que às vezes nos sentimos tão pequenos, mas a gente pode ter a certeza que se a gente fizer aquilo que Deus quer na nossa vida, nós seremos grandes. Bom, agora nós citaremos a terceira aparição. Jesus aparece para os discípulos. Chegando lá, um dos discípulos não estava lá, que era Tomé. Aí Jesus conversa com eles e eles ficam entusiasmados com a ressurreição de Jesus, eles aclamam Jesus e logo após Jesus ter um diálogo com eles, Jesus se afasta. Aí chega Tomé. Tomé chega e todos eles estavam emocionados, empolgados ali, motivados ali por ver Jesus ressuscitado. Tomé olha para eles e diz assim: como eu vou acreditar que vocês estão falando aí? Eu só acredito se eu ver Jesus e tocar nas suas chagas, que são as penetrações dos pregos nas mãos e nos pés de Jesus. E aí ele se afasta. Aí depois de 8 dias Jesus aparece novamente para os discípulos e Tomé está lá. Quando Tomé vê, ele começa a saudar Jesus. Jesus fala assim para ele: vem aqui, toque nas minhas chagas. Então Jesus diz a Tomé: bem-aventurados são aqueles que creem sem ver, sem me ver. Nessa passagem, ela é riquíssima, né? Nós às vezes somos ofuscados por acontecimentos e a gente abala um pouco a nossa fé. E a gente entende que Tomé devia estar numa tristeza absurda ali, não acreditando no que as pessoas estavam falando, e por isso que ele tem essa ideia, né, que ele só acreditaria se ele visse Jesus, e não só visse Jesus, ele teria que tocar nas chagas de Jesus. Então a fé de Tomé estava extremamente abalada, né, com todos os acontecimentos. E isso acontece com a gente. E às vezes a gente está passando por uma situação tão delicada que a nossa fé é abalada. Então é interessante que a gente perceba que às vezes a gente reage como Tomé. Às vezes nossa fé se abala, às vezes a gente fica triste, a gente pensa que Deus não está com a gente. E sempre buscando aumentar a nossa fé, porque ela será fundamental para que a gente consiga passar pelas dificuldades dessa vida nossa. Bom, pessoal, quero agradecer mais um vídeo, quero agradecer a Deus por
poder possibilitar esses momentos de evangelização na casa de vocês. Agradecer a Nossa Senhora por interceder por nós e que vocês consigam, não só em cima dessas reflexões que eu trouxe, mas façam as reflexões de vocês com a família de vocês aí e engrandeça cada vez mais a nossa ligação, né, com essa aliança com Deus. Ok? Obrigado a todos vocês. Quero invocar aqui a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!